Opa, seja bem-vindo. Essa aula que você vai assistir agora, ela é um corte da aula principal que tem 6 horas de duração. É uma aula completa de arboviroses para concursos públicos. Se você tiver interesse em ver o vídeo completo, eu vou deixar o link aqui e na descrição deste vídeo também. Voltando aqui com a nossa aula, que está dando bastante trabalho, já que nem o computador, nem a câmera está dando conta de aguentar o tranco, mas enfim, vamos lá. Agora nós vamos para a parte do controle do Aedes aegypti. Bem, no controle do Aedes aegypti nós temos vários tipos. O primeiro tipo o primeiro tipo e mais comum é o controle mecânico, que é aquele que você vai lá e destrói os criadouros ou faz uma limpeza ali nos vasos, enfim, é um controle mecânico, né? Mas nós temos também o controle químico, que é o uso de químicos, né, como venenos. Nós temos também o controle biológico, que eu vou explicar melhorzinho. E nós temos também um controle chamado controle genético, que eu vou explicar lá mais para o final. E para o final aqui do início da nossa explicação, né. E nós temos também o chamado manejo integrado de vetores, que é, na verdade, o uso de todas essas técnicas se aplicando da melhor forma possível para aquele caso em específico, para aquela cidade, para aquele bairro, para aquela rua em específico. Cada uma vai ser feito uma análise de caso, e aí é feito esse manejo integrado de vetores, buscando a melhor solução para aquela área. Enfim, primeiro nós temos o controle mecânico, que é o que eu já falei, né? É você ou destruir os criadouros ou você fazer uma limpeza. Nesse caso aqui, tem o criadouro mais típico que eu vejo em basicamente todo lugar que eu vou, que é o lixo. Tem lixo espalhado nas nossas cidades, nas nossas ruas, na zona rural, em todo lugar tem lixo. E as pessoas não se dão conta que esse aqui é o criadouro perfeito para o Aedes aegypti. Por quê? Porque ninguém fica olhando esse local. Os agentes de endemias, né, de combate às endemias, vão nas casas das pessoas e olham lá se tem um vaso, né. "Ai, tem um vasozinho com água, vamos então colocar um pouquinho de areia aqui naquele pratinho e tal. Ai, tem então foi detectado que no recipiente tem ovinhos aqui nas paredes, vamos fazer uma limpeza mecânica, uma buchinha com água e sabão aqui, já resolve". Mas e lá no lixão? Quem é que fica olhando esse local em específico? Os agentes de combate às endemias podem sim fazer a limpeza, uma limpeza sim, né, vai depender também do caso. Como estão fazendo aqui essa equipe aqui, que eu não sei se exatamente são, KCS ou ACE, mas estão fazendo essa limpeza. O correto é vir, uma equipe e fazer a limpeza completa do local para não deixar nenhum tipo de resquício de lixo, porque isso aqui é um vertedouro de vetores, né, tem muito criadouro aí. Então, essa parte aqui é chamada de controle mecânico, em que você mecanicamente, manualmente, vai lá e remove os criadouros ou dá fim a eles. Na sequência, nós temos o controle químico, que é o uso de veneno. Nós temos dois tipos principais, que é os larvicidas e os adulticidas, que geralmente é esse tipo aqui que vocês estão vendo nessa foto aqui embaixo, que você tem um fumacê, né, não precisa ser exatamente um carro, pode ser uma pessoa com um equipamento, que vai nas costas, ele tem aquele bastão que libera esse veneno, né. Esse aqui tem uma série de dados técnicos a respeito disso aqui, porque tem toda uma configuração correta para ser feita o lançamento desse veneno, desse fumacê correto, né. Esse veneno aqui, ele é chamado de residual. Por que residual? Porque eles são microgotículas que vão se depositar em cima da superfície das coisas, da sua estante, das paredes, de um prato, de tudo que tiver exposto ali e que essa nuvem de veneno entre na casa e por fora da casa. E aí os insetos adultos, ao encostarem ou pousarem em cima dessas gotículas, são envenenados e aí morrem. E o larvicida, como você deva ter imaginado, ele mata apenas as larvas ali dentro dos potinhos, dos locais, né, os criadouros.
Passando para o próximo, nós temos o controle biológico, que não é tão conhecido assim pela população, mas que está ficando cada vez mais comum nas práticas integrativas que nós temos aí Brasil afora. Eh, uma primeira que eu coloquei aqui, que é bastante incomum da gente ouvir falar, são peixes larváfagos. Larvófagos, na verdade. O que é isso, professor? São peixes que comem larvas de insetos, não propriamente só do Aedes aegypti, mas de insetos em geral que estão ali na água. Quando é que isso é utilizado? Bem, geralmente isso aqui é utilizado quando você tem que ter digamos, um tanque grande, ou uma piscina grande, ou um chafariz grande e tal, e ele tem que ter água direto. Então ali vira um criadouro perfeito para o Aedes aegypti. Então, para evitar você ficar colocando larvicida direto, porque chega uma hora que os insetos ficam resistentes àquela lá aquele químico, né, você coloca um agente vivo, que nesse caso são peixes que vão devorar as larvas. Aproveitando, vamos voltar aqui para eu explicar uma coisa sobre o controle químico que acabei de perceber, né. O controle químico ele tem uma grande desvantagem, que é essa questão dos insetos ficarem resistentes aos químicos, aos venenos, né. Como é que funciona isso, professor? Provavelmente você, nessa altura do patamar, você já ouviu falar como é que funciona, mas eu vou explicar de novo só para você relembrar. Digamos que em um reservatório qualquer, nós tenhamos aqui 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 larvinhas. Você sabe que o Aedes aegypti coloca umas quantidades bem grandes, né, de 80 a 120, quiçá até mais ovos por vez. Mas nesse nosso exemplo aqui, vamos apenas contar com 10. Beleza. Chega lá o agente de combate às anemias e coloca o larvicida naquele recipiente. E em vez de morrer todos, vai lá e morre, digamos que 8 e sobram 2, um macho e uma fêmea. Um machinho aqui e uma fêmea aqui. E esses 2 aqui foram resistentes ao ao químico, né, ao larvicida. Eles vão eclodir, vão virar larva, depois pupa, vão tornar-se adultos, vão cruzar e vão dar então origem agora a mais 10 ovinhos. Vou botar aqui os ovinhos embaixo. Só que agora o agente de combate às anemias vai lá e coloca o larvicida e em vez de morrer 8, morreram apenas 2. Por quê? Porque o restante herdou a característica de ser resistente àquele veneno que puxou do pai e da mãe. Em uma terceira geração é capaz de não ter nenhum que seja morto por esse veneno. É assim que os insetos ficam resistentes aos venenos, no geral. Não é porque o insetinho em si ficou resistente. Ele já era resistente e ele passou a resistente para a sua prole. E como a prole é grande, em grande quantidade, vai se reproduzindo. Daqui a pouco o veneno não faz mais efeito nenhum. Mas voltando para o controle biológico, como eu disse, nós temos esses peixes larvófagos, um nome difícil de falar, né, que peixes que comem larvas, e nós temos também, que ainda está assim, em meio que estado de teste, mas já está sendo utilizado em alguns lugares, o uso de bactérias do gênero Wolbachia, que é esse gênero aqui, que deveria estar em itálico, mas eu esqueci. O que é que acontece quando se aplica essa bactéria nos insetos adultos? Bem, ele impede a transmissão do vírus da dengue, da zika e da chikungunya. Sim, os insetos infectados não vão conseguir passar para frente a doença. E os machos também infectados por essa bactéria tornam-se inférteis. Como eu disse, ainda está em estágio inicial, ainda de experimentação, então, portanto, a gente ainda não tem um grande, um uso amplo dessa bactéria. E o produto final talvez demore ainda um pouco para ser amplamente utilizado e ainda tem que ver quais são os malefícios. Por enquanto eu só falei dos benefícios, mas toda ação gera uma reação e nem toda reação é boa, né? E, enfim, como isso, os estudos estão no início, mas no futuro a gente deve ter algumas novidades interessantes a respeito do uso dessa Wolbachia, né? E nós temos também, que é conhecido aí, alguns fungos que são entomopatogênicos, ou seja, são fungos
que atacam especificamente insetos e especificamente algumas espécies. Eles são fungos bem específicos mesmo. Eh, Talvez você já tenha visto aí em algum documentário, alguma coisa assim, de um fungozinho que transforma formigas em zumbis, verdadeiros zumbis. Bem, não é apenas com formigas que isso acontece, acontece com vários outros insetos. O que se propõe aqui é que existem alguns fungos que também atacam esses insetos. Mas aqui, como o uso da Wolbachia está muito, muito, muito no iniciozinho, ainda não tem exatamente uma aplicação prática. Eu estou falando aqui só para que vocês saibam que talvez no futuro, talvez até no momento que você esteja vendo essa aula, já exista uma aplicação mais prática para esses seres biológicos. Passando para o nosso próximo controle, é o controle genético. Esse aqui ele fez um certo sucessozinho um tempo atrás, sucesso assim, na mídia, né, mas é outra coisa que ainda está sendo, né, ainda trabalhado para ver se ele funciona bem. Como é que funciona? Bem, nós temos então machos que são geneticamente modificados, ou seja, machos transgênicos, e eles são liberados no ambiente. Esses machos, ao cruzarem com as fêmeas, podem até gerar alguns descendentes, mas o que acontece é que esses descendentes acabam que eles não sobrevivem e acaba, né, reduzindo drasticamente a quantidade de insetos liberados aí no ambiente e diminui muito. Qual é o problema dessa questão aqui, né, desse tipo, né, o controle genético? Ele, ao meu ver, ele parece muito com a questão dos insetos, do uso químico, na verdade. Vai haver algum desses, insetos machos, que foram geneticamente modificados, transgênicos, né, que na verdade vão produzir insetos plenamente capazes e saudáveis, e aí pode ser que, né, entendeu? Pode ser que a coisa acabe até saindo do controle. Por exemplo, já imaginou se você lança um inseto que é geneticamente modificado para que seus descendentes ou não sobrevivam ou que os ovos sejam infectos, mas no lugar disso surgem ovos que são resistentes a todo o resto de práticas químicas que são utilizadas, que é o que é mais utilizado no Brasil, então em vez de nós termos uma solução, nós teríamos um grande problema. Em todo caso, esse tipo de controle ainda não é amplamente utilizado no Brasil e ainda está em fase de estudo, apesar de já estar sendo utilizado em alguns locais. Bem, e com isso, nós vamos para a nossa primeira questão aqui de número 21, aplicada pela Banca Objetiva no ano de 2023 para o concurso da Prefeitura de Piratininga de São Paulo para o cargo de agente de combate às endemias. Vamos lá. A borrifação residual intradomiciliar, borrifação residual, já expliquei isso. BR-EDS, trata-se da aplicação de inseticida como efeito residual dentro dos domicílios, olha, como eu expliquei, ou de locais que podem ser considerados estratégicos, como uma praça, um parque ou algo desse tipo, ou de maior risco de proliferação do Aedes aegypti, a fim de o que é que vai fazer esse veneno? Inativar o vírus de mosquitos contaminados, afastar os mosquitos para áreas externas, eliminar as formas aladas do mosquito, promover a mutação genética dos mosquitos. Bem, se vocês prestarem atenção na explicação, a gente já sabe que o que vai acontecer aqui é eliminar as formas aladas do mosquito. Para quem não entendeu, a forma alada é a forma adulta. Somente a forma adulta do mosquito tem asas. Então, é a forma alada. Essa é a nossa questão aqui, a gabarito, né? Os outros, inativar vírus do mosquito. Não. O veneno é para matar o mosquito. Afastar mosquitos para áreas externas. É um veneno, não é um repelente. Então, não. Promover mutações genéticas dos mosquitos. Isso aqui acontece em laboratório quando são feitos os machos transgênicos. Então, também não. Só restou a letra C realmente. Próximo, também da banca objetiva, 2023, no concurso da Prefeitura de Santa Lúcia, no Paraná, para o cargo de agente comunitário de saúde e agente de combate às anemias. Algumas bancas gostam de fazer isso, né? A mesma prova para os dois cargos. É por isso que eu gosto de dizer que quem está estudando para o cargo de agente de combate às anemias também está estudando para o cargo de agente comunitário de saúde. Vamos lá. O controle químico
com inseticida é uma medida para eliminar ou controlar o Aedes aegypti, o mosquito transmissor de doenças como dengue e a zika. Conforme as recomendações oficiais, o controle químico do Aedes aegypti deve ser sempre o método de primeira escolha, devido à sua alta resolutividade. Deve ser aplicado de forma indiscriminada em todas as áreas afetadas. C. Deve ser utilizado em emergências como surtos e epidemias. D. É recomendado em áreas urbanas, mas proibido em áreas rurais. Bem, vamos analisar a questão por questão, né? Deve ser sempre método de primeira escolha? Não. Por que não, professor? Porque você está falando de um veneno. Todo veneno pode fazer mal ao ser humano também. Se faz mal ao inseto, também pode fazer mal ao ser humano. Então, ele deve ser utilizado com parcimônia em ocasiões específicas, apesar de não ser o que a gente vê geralmente em algumas cidades, né? Deve ser aplicado de forma indiscriminada em todas as áreas afetadas, como eu disse, não porque é um veneno, o veneno pode fazer mal aos seres humanos e animais também. Animais que eu digo cachorro, gato, enfim. Deve ser utilizado em emergências, ok? Como surtos e epidemias. Corretíssimo, perfeito aqui. Letra C, a gente já viu o nosso gabarito, por quê? Quando há uma emergência, é uma emergência, você tem que fazer o que tiver a seu dispor. E o controle químico, de fato, tem uma resolutividade, assim, de imediato muito alta. Você aplicou o veneno, vai sair matando os bichos, se for o veneno adequado. E se os bichos não tiverem, né, os mosquitos não tiverem, resistência àquele veneno, então de primeira você realmente tem uma eficácia muito elevada, caso todas as situações sejam favoráveis. É recomendado em áreas urbanas, mas proibido em áreas rurais. Não há essa proibição, até onde eu saiba, para as zonas rurais. E essa questão de ser recomendado em áreas urbanas, como eu disse, não é recomendado. Mas se for necessário, aí sim é utilizado, principalmente nesses casos de emergências e surtos, epidemias e por aí vai. Número 24. Uma questão de 2018, aplicada pela banca Fumarc no concurso da Prefeitura de Laçange, Minas Gerais, para o cargo de agente de combate a endemias. São mecanismos de controle vetorial do Aedes aegypti. Professor, controle vetorial, vetor, gente, vetor, controle do mosquito, ou seja, do mosquito ou suas formas, né? Ou a larva ou o mosquito adulto. A. Controle biológico, ele quer saber controle biológico, com o uso de repelentes. Repelentes é um produto químico, né? Já começou errado. Principalmente em crianças e gestantes. Se é um controle biológico, não pode ser com uso de repelentes. Mas, de fato, crianças e gestantes é recomendado a utilização de repelentes, dependendo do caso, né? Se tá tendo uma infestação, um surto na região, utiliza o repelente adequado para criança e para gestantes. Principalmente porque a gestante pode pegar zika vírus e, né, zika vírus dá sérias complicações no bebê. B. Controle mecânico, certo, o que é controle mecânico? Com a adoção de práticas de manejo ambiental dos domicílios, feito exclusivamente pelos ACE. Tá, vamos deixar isso aqui em análise. C. Controle químico, ok, com o uso de substâncias químicas, inseticidas, certo? Para o controle de vetor nas fases larvária e adulta. Isso aqui tá certo, viu? Isso aqui tá certinho. Vamos lá, mas controle da forma vetorial, né? Eh, Tanto o larvicida quanto o adulticida são inseticidas. Então, tudo bate aqui. É um controle químico que vai matar tanto as larvas como os adultos. Lembrando que tem veneno para a larva e tem o veneno para o adulto. D. Realização de obras de engenharia sanitária. Olha, isso aqui é mais ou menos. Vamos lá. Obras de engenharia sanitária é um negócio um pouco mais amplo, que pode, de fato, reduzir em alguns locais específicos, mas não há nenhuma garantia. Como assim, professor? Por exemplo, na sua cidade tem um grande esgotão que passa ali no centro da cidade.
Não, na periferia, que é onde geralmente tem. Então a prefeitura decide: "Não, vamos fazer uma obra para melhorar essa situação". Aí eles vão lá, fazem um esgoto direitinho e tal, subterrâneo, bem bonitinho e tal. Isso vai reduzir, a quantidade de Aedes aegypti naquela região? Vai, sem sombra de dúvidas. Eh, é uma forma de controle vetorial? Não, é e não é. Porque mesmo assim, você ainda vai ter as residências. As residências podem ter, lixo, pode ter vaso, pode ter planta, pode ter muitas coisas, né. Então, enfim, é e não é, né. Eu vou botar aqui, ó, um mais ou menos, bem mais ou menos. Essa questão aqui do controle mecânico feito exclusivamente pelo ACE, não, não é. Apesar de ser a função primária da ACE, ser uma das funções primárias da ACE fazer esse controle mecânico, o ACS, em ocasiões especiais, pode fazer também, como, por exemplo, em campanha, ou em ações conjuntas entre o ACS e o ACE, enfim, né. Então, outros profissionais podem realizar também essa função, além do ACE, que é o agente de combate às endemias. Sobrando aqui a única que está 100% redondinha, a letra C. 25, uma questão de 2023, aplicada pela banca UFG, no concurso de Morrinhos, em Goiás, para o agente de combate às endemias. A dengue é uma doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Para evitar a dengue, o controle vetorial do Aedes aegypti deve ser realizado ao longo do ano. Dentre os métodos de controle, realizar a vedação de depósitos e armazenamento de água utilizando capas e tampas é um exemplo de controle. Controle o quê? Manual, químico, biológico ou mecânico? Bem, como eu acabei de explicar o que é cada uma dessas coisas aqui, eu vou logo dar a resposta que é o controle mecânico. Ah, professor, não é manual? Não, manual, de fato, quase tudo aqui é controle manual também. Por quê, professor? No controle químico, você vai ter que ter uma pessoa manejando ou um equipamento ou o próprio veneno. Então, né, de forma manual. Controle biológico, novamente, você vai ter que manipular os seres vivos que vão atuar contra o Aedes aegypti. Controle mecânico é o dito controle que você faz manualmente a destruição dos criadouros, ou você limpa ali os vasos, enfim, tudo isso é um controle mecânico. 26. Uma questão 2020, aplicada pela banca Funesp, no concurso de Morro Agudo, São Paulo, para o cargo de agente de controle epidemiológico. As ações de controle de formas imaturas do Aedes aegypti envolvem, vamos lá, formas imaturas. O que são formas imaturas do Aedes aegypti? As formas imaturas vão ser o ovo, a larva e a pupa. O que é que tem geralmente para tratar dessas fases? O ovo, geralmente, a gente consegue destruir ele de forma mecânica. A larva, a gente consegue matá-la através de um larvicida, ou seja, com controle químico. A pulpa, a pulpa ela não se alimenta. É bom que vocês saibam disso. A pulpa ela não se alimenta. Então é difícil você eliminar a pulpa. A menos que você, sei lá, faça um controle mecânico e jogue a água fora junto com ela e ela, né, morra, de insolação e por aí vai. Mas geralmente o controle que se faz da forma imatura é o da larva, viu? Fiquem cientes disso. Então vamos lá. Ações de controle da forma imaturas do Aedes aegypti envolvem a aplicação de inseticida, ok? Sob a forma de névoa. A névoa mata apenas os adultos, ele quer saber da forma imatura. No interior e no entorno das residências. A aplicação espacial. Isso aqui, como eu disse, já está errado. Eliminação de todas as bromélias e orquídeas do município. Não. Gente, não por quê, professor? Isso aqui de fato pode eliminar, as larvas e os ovos que estão nas bromélias, mas o restante, né? No lixo, nos vasos, né? Então, apesar de ser uma ação, ela não é muito eficaz. Então, eu botei aqui errado, mas vamos botar também aqui um mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. C. Visita aos pontos estratégicos para eliminar mecanicamente as fêmeas. Como é que você vai eliminar as fêmeas? Isso aqui é uma. Daria certo se você já houvesse realmente uma maneira, de fazer isso, mas não há como você selecionar apenas as fêmeas e eliminar apenas as fêmeas. Então, errado.
D. Uso de larvicidas em grandes recipientes que acumulam água e não possam ser removidos. Isso aqui está perfeito, né? Você tem um grande reservatório, uma caixa d'água, por exemplo, né? Você não tem como removê-la ou não tem como tampá-la. Coloca lá o larvicida para matar as larvas existentes e a larva que porventura venham surgir naquele recipiente durante um certo período também, né? Não vai ficar ali ad até. E, e orientação da população para compra e uso intradomiciliar do inseticida indicado pelo profissional de saúde. Não, a população nunca deve utilizar, inseticidas ou outros venenos. Quem deve utilizar são os profissionais treinados para isso. Então, a melhorzinha aqui, que se encaixa, no que ele pediu, é a letra D, e de fato é. Número 27, 2019, Banca Funesp, Prefeitura de Serquilho, São Paulo, concurso para o cargo de agente de controle epidemiológico. No controle do Aedes aegypti, a aplicação de larvicida em recipientes não removíveis que não possam ser perfurados ou ter sua posição alterada é um método denominado tratamento fumacê, focal, intradomiciliar, espacial, nebulizador. Aliás, essa parte eu não tinha explicado, né? Bem, fumacê vocês já entenderam, né, aquela que você faz uma aplicação do veneno de forma espacial, né, lançando no ar e ele vai se depositar em cima das coisas. Então, nesse caso, não. Focal? Sim, sim, exatamente. É uma forma focal. Por quê, professor? Porque você vai direto no ponto, no foco onde está as larvas. Ele está falando aqui da aplicação de larvicida, você vai ver onde tem a larva e naquele foco você aplica o veneno, né, o larvicida. Então a gente já achou aqui o nosso gabarito, que é a letra B. Intradomiciliar, isso aqui não responde muita coisa, porque as larvas podem estar tanto dentro da casa como fora da casa. Espacial é no ambiente assim, né, no espaço. Então, é onde estão, na verdade, os mosquitos adultos voando. O fumacê, então, por exemplo, é uma aplicação espacial. Nebulizador é aquele negocinho que você, né, coloca aqui e, né. Então, não tem nada a ver. Então, nossa melhor resposta aqui é a letra B, de fato. Número 28, um concurso 2016 da banca Cepros para o concurso da Sesmaf. Eu não achei qual era o cargo em específico. De acordo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a resistência ao Aedes aegypti, aos inseticidas, não, a resistência do Aedes aegypti aos inseticidas tem aumentado, sendo recomendada a combinação de inseticidas mais potentes com métodos de controle que não sejam somente químicos. Sobre este assunto, é correto afirmar que os inseticidas provocam nos insetos, vamos lá, mutações no material genético que são repassados à prole, ocasionando resistência desses organismos a esses produtos químicos. Olha, vamos analisar essa questão aqui. A número 1, ela está errada. Oxente, professor, mas você não falou ali que não sei o que os insetos ficam resistentes. De fato. Mas não é o veneno que torna eles resistentes. Veneno ele faz uma seleção dos insetos que são resistentes. Como disse, nós temos 10 insetos e 2 deles são resistentes. Os outros 8 morreram. Aqueles 2 que sobreviveram ao veneno é porque eles já são resistentes. Não quer dizer que foi provocado pelo veneno. Eles apenas sobreviveram ao veneno. Então, essa resistência eles podem passar para a sua prole. E aí nasce toda uma prole com uma grande quantidade de insetos resistentes àquele veneno que vai chegando ao ponto que não faz mais efeito nenhum, porque só sobrou insetos resistentes àquele veneno. 2. Modificações em proteínas estruturais do exoesqueleto, aumentando a espessura da cutícula e diminuindo a absorção dos produtos químicos. Então, a 2 está errada também, porque, como eu disse, não é o veneno que vai produzir esse efeito. O inseto já tem, digamos que, uma proteína estrutural no exoesqueleto, e essa característica é apenas selecionada por aqueles que sobreviveram. O veneno matou tantos, mas deixou tantos vivos. Esses vivos é porque têm resistência ao veneno. Beleza.
Vamos à questão a afirmativa 3. O veneno vai causar a eliminação parcial da população, sendo aqueles resistentes capazes de se reproduzir e proliferar no ambiente, disseminando doenças. Essa aqui tá verdade, né. Então, os que sobreviveram é porque eles são resistentes ou vão copular, vão se reproduzir e esses insetos vão proliferar ou disseminar doenças no ambiente. Então sobrou, 1, 1 e 2 estão erradas e a terceira está certa. Qual está correta? Apenas a 3, 3 apenas. Letra E. Vamos então para a nossa questão número 29. 2021 da banca FEPESE para o concurso da Prefeitura de São José, Santa Catarina, para o cargo de professor de ciências. Um dos métodos de controle da dengue ou de dengue usado atualmente foi desenvolvido na Europa através da inserção de um gene de outro organismo no mosquito, vetor do Aedes aegypti, o que faz com que as larvas desse mosquito só consigam sobreviver em laboratório. Quando os machos desse mosquito contendo o gene de outro organismo são soltos na natureza, eles copulam com fêmeas que põem ovos, sendo que as larvas que nascem desses ovos não conseguem sobreviver, o que acaba diminuindo o número de mosquitos no ambiente. Assinale a alternativa que define corretamente, do ponto de vista biotecnológico, este Aedes aegypti de laboratório. Bem, esse aqui, como a gente estudou, é um tipo de controle o quê? É um lendo aqui, viu? Controle genético. O mosquito foi modificado geneticamente para poder ter esse efeito aqui que eles esperavam. Esse mosquito é um tipo de mosquito, é um clone? Não. É um híbrido? Não. É um mosquito funcional? Não, porque ele não tem todas as suas funções eh, que se desenvolvem corretamente, né. É um mosquito transgênico? Sim, exatamente isso, é um mosquito que teve o seu código genético modificado. É um transgênico, porque além de tudo ele recebeu genes de outra espécie que não tem nada a ver, né. É um mosquito nanotecnológico? Não, não é isso não. Então só sobrou a alternativa transgênico, que é o nosso gabarito. Então vamos para a nossa última questão desse bloco aqui de questões. Com questão de 2025 da banca Facete Concursos, no concurso da Prefeitura de Pedro Velho, Rio Grande do Norte, para o cargo de agente de combate às endemias. O arbovírus transmitidos pelo Aedes aegypti demandam estratégias de manejo integrado que combinam tecnologia, mobilização social e controle químico. Estudos recentes indicam que a resistência aos inseticidas associada à rápida adaptação do vetor em ambientes urbanos exige soluções baseadas em ciência de ponta e engajamento comunitário. RU 2023. Sobre o controle integrado do vetor, escolha a alternativa que melhor reflete as práticas recomendadas. Bem, vamos lá. Letra A. O uso de larvicidas químicos como deflubenzuron é suficiente para controlar populações de Aedes aegypti em áreas urbanas, dispensando medidas de controle biológico ou a eliminação de criadouros. Bem, essa aqui a gente já pode descartar. Por quê, professor? Porque, bem, o controle integrado, ele ele preconiza que você utilize todas as opções possíveis, e que seja o melhor adequado àquela situação específica. Ela não vai dispensar nenhuma das opções. O que for melhor é o que vai ser utilizado naquela situação. O manejo integrado prescinde eita, muita gente deve ter errado por causa disso aqui, hein. O manejo integrado prescinde de ações comunitárias, sendo a aplicação de medidas químicas e biológicas responsabilidade exclusiva, olha, exclusiva dos agentes de saúde pública. Eh, tá, vamos lá por parte. Essa parte aqui do exclusiva, você até poderia considerar errados por causa disso aqui, né. Mas não, isso aqui não tá errado. Quem vai aplicar, os químicos, os venenos, de fato são os agentes. Veja bem, ele não está falando os agentes de combate a anemias, está falando os agentes de saúde pública, ou seja, são todos aqueles
que são preparados e treinados para fazer esse serviço da prefeitura, do estado, do governo federal, né. Ou seja, do governo. Essa parte aqui tá certo. O que que tá errado? Tá errado essa parte aqui, ó, o prescinde. Muita gente não sabe, mas prescinde significa não precisa. Então, se você ler direitinho, vai dizer: "O manejo integrado não precisa de ações comunitárias, blá-blá-blá, blá-blá-blá". É isso que deixou errado essa questão aqui. Letra C. A nebulização espacial com inseticidas adulticidas deve ser realizado independentemente da densidade vetorial, garantindo a máxima eficácia no controle populacional do vetor. Bem, essa aqui está errada por essa questão. Os inseticidas adulticidas são aqueles que vão matar apenas os adultos. E você deve usá-los apenas em situações específicas, quando há digamos assim, uma população de insetos muito, muito grande, que você precisa de uma solução rápida, porque você vai ter um surto, ou já está tendo um surto, está tendo uma epidemia, você precisa de uma solução de imediato. Qual é o problema? Os insetos podem criar resistência àquele veneno e, portanto, vai ficar cada vez mais difícil utilizar, apenas aquele veneno. É sempre indicado fazer um uso integrado, ou seja, fazer vários tipos de manejo, né. Vai ser o controle biológico, o controle químico, o controle genético, o que tiver à disposição e que seja o melhor para aquela situação em específico. Então essa aqui é errado também. Letra D. A resistência do vetor a inseticidas químicos é irrelevante, olha, já está errado, para o controle integrado, desde que sejam realizadas campanhas de eliminação de criadores. Não, não é. Apesar do uso químico dever ser sempre a última opção, ela tem que estar também ali na linha de combate ao Aedes aegypti, ela não pode ser descartada. Então essa questão aqui está errada também, só sobrou a última. A introdução da bactéria Wolbachia pipientes em populações de Aedes aegypti é uma estratégia experimental com potencial comprovado para reduzir a transmissão de arbovírus, mas sua aplicação enfrenta desafios regulatórios e operacionais. Bem, eu falei isso lá na explicação, né? De fato, essa bactéria ainda está meio que em fase de estudos e tal, e ela tem esse potencial de fazer com que o Aedes aegypti não propague mais os arbovírus e também que ele não consiga se reproduzir de forma eficaz. Então, certinho, e com isso a gente encerra esse pequeno bloco aqui sobre o Aedes aegypti. Vamos passar para o nosso próximo bloco. Gente, só para lembrar que esse aqui é um corte da videoaula completa que tem 6 horas de duração. Arboviroses para concursos públicos. Deve ser a aula mais completa que tem aqui no YouTube. E se você tem interesse também, eu produzi um livro a partir dessa videoaula, que eu vou estar deixando na descrição deste vídeo aqui.